Jeremias, capítulo 31. E quando isso acontecer, será evidente como o sol do meio-dia. Eu serei o Deus de todo homem, toda mulher e toda criança em Israel, e eles serão o meu povo. É assim que o Eterno expressa isso. Eles encontraram graça no deserto, esse povo que sobreviveu à matança. Israel, que estava procurando um lugar para descansar, encontrou Deus, que estava procurando o povo. Nunca deixei de amar vocês, e nunca vou deixar. Esperem de mim mais e mais amor. Vou começar tudo de novo com vocês, e edificá-los de novo, querida Virgem de Israel. Vocês cantarão novamente com tamborins e com dança. Vocês voltarão a plantar videiras nas colinas da Samaria, e vão relaxar e se deliciar com os frutos. E como vão se deliciar nessas colheitas! Está chegando o tempo em que as sentinelas vão gritar do topo dos montes de Efraim: levantem-se, vamos a Sião para nos encontrarmos com nosso Deus. Gritem de alegria a plenos pulmões por Jacó. Deem a boa notícia à nação número 1. Aumentem os aplausos. Cantem louvores e digam: Deus salvou este povo. Salvou o restante de Israel. Vejam o que vem em seguida. Vou trazer meu povo de volta do país do norte. Vou reuni-los de todos os cantos da terra. Vou ajuntar os que ficaram cegos e os que estão mancos e caminhando com dificuldade. Vou reunir as mulheres grávidas, até mesmo as mães que já estiverem em dores de parto. Vou ajuntá-los todos, uma enorme multidão. Vejam como estão vindo. Eles estão vindo e chorando de alegria, enquanto eu os tomo pela mão e os conduzo, enquanto os levo a ribeiros de água fresca, enquanto os conduzo por caminhos planos e retos. Sim, porque sou o pai de Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouçam isto, nações, mensagem do Eterno. Deem a notícia em toda a terra. Digam-lhes: aquele que espalhou Israel vai reuni-los de novo. A partir de agora vai cuidar deles com muito carinho, como o pastor cuida de seu rebanho. Eu, o Eterno, vou pagar um resgate muito alto por Jacó. Vou libertá-lo das garras da Babilônia. O povo subirá as ladeiras de Sião gritando de alegria, com o rosto brilhando por causa da generosidade do Eterno. Cereais, vinho, azeite, rebanhos de ovelhas, manadas de bois. A vida deles será como um jardim bem regado, que nunca secará. As jovens vão dançar e se alegrar. Os jovens e velhos vão se juntar à festa. Vou transformar o choro deles em risadas. Pleno conforto invadirá sua aflição com alegria. Vou garantir que seus sacerdotes recebam 3 boas refeições por dia, e que meu povo tenha mais que o suficiente. Ouçam isto: de Ramá vêm lamentos, choro amargo e convulsivo. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram e há muito tempo estão no exílio. Mas Deus diz: pare com esse choro incessante. Segure as lágrimas. Colhe a recompensa por seu lamento. Eles voltarão para casa. Há esperança para os seus filhos. Ouvi a contrição de Efraim. Sim, ouvi claramente dizendo: tu me treinaste bem. Tu me domaste como um potro de 1 ano. Agora, treinado e obediente, põe-me para ser usado. Tu és meu Deus. Depois daqueles anos correndo solto, eu me arrependi. Depois que me treinaste na obediência, eu me envergonhei do meu passado rebelde e selvagem.
Humilhado bati no peito. Dá para esquecer isto? Efraim é meu filho amado, meu filho em quem tenho prazer. Toda vez que menciono seu nome, meu coração bate de saudade. Tudo em mim grita por ele. Com amor e carinho espero por ele. Sinalizem a estrada para marcar o caminho de casa. Encontrem um bom mapa. Estudem as condições da estrada. A saída é o caminho de volta. Volte, querida Virgem Israel. Volte para as suas cidades. Quanto tempo ainda vão ficar para lá e para cá nessa indecisão? Quanto tempo vão levar para se decidir? O Eterno vai criar uma coisa nova nesta terra. Israel, a mulher transformada, abraçará o Deus que transforma. Quando eu tiver mudado tudo e tiver trazido de volta meu povo, serão ouvidas nas ruas as antigas expressões: Deus os abençoe, ó Monte Santo. Todos do povo de Judá, seja nas cidades, seja no interior, viverão em paz uns com os outros. Vou restaurar os corpos cansados. Vou renovar as almas fatigadas. Foi aí que acordei e olhei em volta. Que sono agradável e reparador. Estejam prontos. Está chegando o tempo em que plantarei pessoas e animais em Israel e em Judá, assim como o agricultor planta sementes. E assim como antes eu implacavelmente arrancava, destruía, despedaçava e demolia, agora estou unido a eles para recomeçar, construir e plantar. Quando chegar aquele tempo, vocês já não vão ouvir o antigo provérbio: os pais comeram banana verde e os filhos é que tiveram dor de barriga. Não. Cada pessoa terá de pagar pelo próprio pecado. Se vocês comerem banana verde, vocês é que ficarão doentes. É isso mesmo. Está chegando a hora em que vou fazer uma nova aliança com Israel e Judá. Não será uma repetição da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Eles violaram aquela aliança, apesar de eu ter feito minha parte como Senhor deles. Esta é a nova aliança que farei com Israel, quando chegar a hora. Escreverei minha lei no coração deles. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Eles já não farão escolas para ensinar a respeito do Eterno. Eles já terão esse conhecimento, tanto os mais inteligentes quanto os mais simples. Vou limpar a ficha de cada um deles. Vou esquecer até de que um dia pecaram. Mensagem do Eterno, do Deus que ilumina o dia com o sol e clareia a noite com a lua e as estrelas, que transforma o oceano numa espuma encapelada, cujo nome é Senhor dos exércitos de anjos. Se o universo pudesse se desfazer e acabar em caos diante de mim, só então Israel poderia se esfacelar e desaparecer como nação diante de mim. Se os céus pudessem ser medidos com uma vara de medir e a terra pudesse ser explorada até seu centro, só então eu viraria as costas para Israel, indignado com tudo que eles fizeram. Está chegando o tempo em que a cidade de Deus será reconstruída totalmente, desde a cidadela de Hananeel até a porta da esquina. O plano mestre contempla a oeste a colina de Garebe até Goa, todo o vale ao sul, onde corpos incinerados foram jogados. Esse é o vale que pode ser chamado o Vale da Morte. E todos os campos nos declives, junto ao vale do Cedron, no leste, até a Porta dos Cavalos, serão consagrados a mim como território sagrado. Esta cidade nunca mais será derrubada ou destruída. Jeremias, capítulo 32. Mensagem que Jeremias recebeu do Eterno
no 20º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Era o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia estava cercando Jerusalém. Jeremias foi posto numa prisão no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia mandado prender com a seguinte queixa: Como você ousa pregar dizendo, Deus diz, estou advertindo vocês. Vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia e ele vai tomá-la. Zedequias, rei de Judá, será entregue aos caldeus com a cidade. Ele será entregue ao rei da Babilônia e terá de encarar as consequências. Será levado para a Babilônia e ficará lá até que eu trate dele. É o decreto do Eterno. Lutem com os babilônios quanto quiserem. Isso não vai adiantar. Jeremias disse: A mensagem do Eterno veio a mim. Prepare-se. Hanameel, filho do seu tio Salum, está a caminho para falar com você. Ele vai dizer: Compre minha propriedade em Anatote. Você tem o direito legal para isso. E aconteceu exatamente como o Eterno tinha dito. Meu primo Hanameel me procurou enquanto eu estava na prisão e disse: Compre minha propriedade em Anatote, no território de Benjamim, pois você tem o direito legal de mantê-la na família. Tome posse dela. Isso bastou. Eu tive certeza de que era a mensagem do Eterno. Assim comprei a propriedade em Anatote do meu primo Hanameel. Paguei a ele 17 peças de prata. Segui todos os procedimentos legais. Na presença de testemunhas, preparei a escritura, selei-a e pesei o dinheiro na balança. Então peguei a escritura, a cópia selada que continha o contrato e as condições, e também a cópia aberta, e entreguei-as a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias. Tudo isso foi feito na presença do meu primo Hanameel e de testemunhas, que assinaram a escritura diante de todos os judeus que estavam na prisão naquele dia. Então, diante de todos, eu disse a Baruque: Estas são as ordens do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Pegue estes documentos, a escritura selada e a aberta, e por questão de segurança, ponha-as num vaso de barro. Pois o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz: A vida vai voltar ao normal. Casas, terrenos e vinhas serão comprados outra vez nesta terra. E então, tendo entregado os documentos legais a Baruque, filho de Nerias, orei ao Eterno: Amado Deus, meu Senhor, Tu criaste a terra e o céu por Teu grande poder, apenas estendendo o braço. Não há nada que não possas fazer. Tu és leal no Teu amor para com milhares de milhares, mas também fazes os filhos conviverem com o resultado dos pecados dos pais. Grande e poderoso Deus, denominado Senhor dos exércitos de anjos, determinado nos seus propósitos e implacável na sua execução. Tu vês tudo que os seres humanos fazem e reages conforme a maneira em que eles vivem e as coisas que eles fazem. Tu fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer até hoje, aqui em Israel e em todos os outros lugares. Criaste uma reputação intocável. Tiraste teu povo do Egito com sinais e maravilhas. Que libertação poderosa, apenas estendendo o braço. Deste a Israel esta terra e solenemente prometeste a seus descendentes uma terra farta e fértil. Mas depois que eles entraram na terra e tomaram posse dela, não deram mais ouvidos a ti. Não fizeram o que ordenaste, ignorando tuas palavras. Por isso trouxeste este desastre sobre eles. Olha para as rampas de acesso, dispostas a tomar a cidade. A matança, a fome e a doença estão diante da nossa porta. Os babilônios estão atacando. Tudo o que disseste está se tornando realidade, está na boca do povo. No entanto, ó Eterno, mesmo que seja certo que a cidade será entregue aos babilônios, tu também me disseste: compre a propriedade, pague-a em dinheiro vivo e arranje testemunhas. Então a mensagem do Eterno veio novamente a Jeremias: Fique alerta, sou o Eterno, o Deus de tudo que tem vida. Há alguma coisa que eu não possa fazer?
Então preste atenção à mensagem do Eterno. Não há dúvida de que estou entregando a cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele a tomará. Os caldeus invasores a derrubarão e queimarão. Todas aquelas casas que foram usadas como altares para apresentar ofertas a Baal e para adorar tantos outros deuses que provocaram minha ira. Não foi essa a primeira vez que me provocaram. O povo de Israel e de Judá tem feito isso há muito tempo. Estão fazendo o que odeio e me deixaram irado por causa do jeito em que vivem. Esta cidade tem me provocado desde o dia em que a construíram, e agora minha paciência acabou. Vou destruí-la. Não suporto mais ficar olhando para a vida perversa do povo de Israel e de Judá, todos eles, reis e líderes, sacerdotes e pregadores, no campo ou na cidade, me desafiando. Eles viraram as costas para mim, não me olham mais nos olhos, embora eu tenha me esforçado muito para ensiná-los como se deve viver. Eles se negam a me ouvir, negam-se a ser ensinados. Chegaram a erguer ídolos obscenos no templo construído em minha homenagem. Que ultraje! Eles também construíram santuários para o deus Baal no vale de Rinom, e ali queimaram os próprios filhos em sacrifício ao deus Moloque. Quanta maldade! Transformando a nação inteira num grande ato de pecado. Mas também há esta mensagem minha, do Eterno de Israel, para a cidade de quem vocês dizem, por meio de matança, de fome e de doença, esta cidade será entregue ao rei da Babilônia. Prestem atenção nisto. Eu os reunirei de todos os países pelos quais os tenho espalhado na minha indignação. Sim, vou trazê-los de volta a este lugar e deixar que vivam aqui em paz. Eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles. Vou fazer que todos sejam unidos na mente e no coração, sempre me honrando, para que vivam uma vida boa e plena, eles e seus filhos. Além disso, vou fazer uma aliança com eles, que durará para sempre, e que vou manter, custe o que custar, trabalhando sempre para o bem deles. Vou encher o coração deles de profundo respeito por mim, de forma que eles nem mesmo pensarão em me abandonar. E como vou me alegrar neles! Como vou ter prazer em fazer bem a eles! Vou plantá-los nesta terra de coração e alma, e vou mantê-los aqui. Sim, esta é a mensagem do Eterno. Certamente vou trazer uma enorme catástrofe sobre este povo, mas também vou produzir uma vida maravilhosa de prosperidade. Eu prometo. Os campos serão comprados aqui novamente. Sim, nesta mesma terra que vocês pressupõem vai ser devastada, perdida, arrasada pelos babilônios. Sim, o povo vai comprar terras aráveis outra vez. E legalmente, com escritura, documentos selados e testemunhas, bem aqui, no território de Benjamim e na área ao redor de Jerusalém, das vilas de Judá e das colinas, na região de Cefelá e do Neguebe. Vou restaurar tudo o que estiver perdido. É o decreto do Eterno. Jeremias, capítulo 33. Enquanto Jeremias ainda estava trancado na prisão, uma segunda mensagem do Eterno veio a ele. Esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como Eterno. Clamem a mim, e eu responderei. Direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. É isso que o Eterno, o Deus de Israel, tem a dizer sobre o que está acontecendo nesta cidade, sobre as casas demolidas dos cidadãos comuns e dos reis, sobre toda a devastação da guerra e da matança pelos caldeus,
e sobre as ruas salpicadas de corpos dos que foram mortos por causa da minha ira ardente. Em resumo, sobre tudo o que aconteceu em razão de as maldades desta cidade terem feito revirar meu estômago. Mas agora deem outra olhada. Vou promover nesta cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Vou mostrar a vocês o que é uma vida plena, transbordante de bênçãos. Vou restaurar tudo que Judá e Jerusalém perderam. Vou reconstruir tudo, deixar a cidade como nova. Vou esfregar e lavar a sujeira que fizeram contra mim. Vou perdoar tudo o que fizeram de errado, todas as suas rebeliões. E Jerusalém será um centro de alegria, louvor e glória para todas as nações da terra. Elas ouvirão todas as boas coisas que estou fazendo por meu povo e ficarão abismadas diante das bênçãos que estou derramando sobre ele. Sim, esta é a mensagem do Eterno. Vocês olharão para este lugar, para as cidades vazias e desoladas de Judá e as ruas desertas de Jerusalém e dirão: terra devastada, inabitável, nem mesmo um cachorro poderia viver aqui. Mas está chegando o tempo em que vocês ouvirão risadas e celebração, festas de casamento, pessoas exclamando: graças ao Senhor dos exércitos de anjos. Ele é tão bom. Seu amor nunca cessa. E eles trarão ofertas de gratidão ao templo do Eterno. Vou restaurar tudo que estava perdido nesta terra. Tudo será como se fosse novo. Eu, o Eterno, estou dizendo isso. O Senhor dos exércitos de anjos diz: este lugar assolado, insuportável até para um cão, mais uma vez, se tornará pastagem para os pastores que cuidam de seus rebanhos. Vocês verão rebanhos por todos os lugares, nas montanhas em volta de Cefelá e do Neguebe, em todo o território de Benjamim, em volta de Jerusalém e das cidades de Judá, rebanhos sob os cuidados dos pastores, que se importam com as ovelhas. O Eterno é quem está dizendo isso. Prestem atenção. Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz às famílias de Israel e às famílias de Judá. Quando chegar esse tempo, vou fazer brotar um ramo novo do tronco de Davi. Ele vai governar esta nação de forma justa e honesta, pondo as coisas em ordem e fazendo justiça. Então Judá estará tranquila e Jerusalém viverá em segurança. O lema da cidade será: o Senhor pôs tudo em ordem e fez justiça para nós. O Eterno deixou bem claro que sempre haveria um descendente de Davi governando o povo de Israel. E sempre haveria sacerdotes e levitas à disposição para oferecer ofertas queimadas, apresentar ofertas de cereal e conduzir a adoração com sacrifícios em minha honra. Deus diz: se minha aliança com o dia e minha aliança com a noite fossem violadas, de modo que dia e noite se confundissem, e vocês não soubessem mais qual era qual, só então minha aliança com meu servo Davi seria violada, e seus descendentes não governariam mais. O mesmo vale para os sacerdotes e levitas que me servem. Assim como ninguém consegue contar as estrelas no céu, nem medir a areia da praia, vocês não serão capazes de contar os descendentes de Davi, meu servo, nem dos levitas que me servem. Vocês já ouviram o ditado que circula por aí? As duas famílias que o Eterno escolheu, Israel e Judá, ele já repudiou? Viram que meu povo é tratado com desprezo e que circulam rumores de que tudo acabou para eles? Bem, aqui está a resposta do Eterno. Se minha aliança com o dia e a noite não estivesse vigorando perfeitamente,
se o céu e a terra não estivessem funcionando como o determinei, então vocês poderiam pensar que repudiei os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e que não vou estabelecer um dos descendentes de Davi sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vou devolver tudo o que eles perderam. A última palavra é: eu terei misericórdia deles. Jeremias, capítulo 34. Mensagem do Eterno a Jeremias durante a época em que o rei Nabucodonosor da Babilônia preparava o ataque final contra Jerusalém e todas as cidades à sua volta com seu exército, seus aliados e todos os que conseguiu reunir. Eu, o Eterno, o Deus de Israel, ordeno que você diga a Zedequias, rei de Judá: esta é a mensagem do Eterno. Preste atenção. Vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele vai arrasá-la e queimá-la. E não pense que você vai escapar. Você será capturado, será prisioneiro dele. Você terá um confronto pessoal com o rei da Babilônia e será levado cativo para a Babilônia. Mas escute, Zedequias, rei de Judá, o restante da mensagem do Eterno. Você não será morto. Você terá uma morte tranquila. Eles o honrarão com rituais fúnebres, como foram honrados os reis que precederam você. Eles lamentarão sua morte chorando e pranteando. É uma promessa solene. É o decreto do Eterno. O profeta Jeremias entregou essa mensagem a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, palavra por palavra. Foi exatamente na época em que o rei da Babilônia estava preparando seu ataque final a Jerusalém e a todas as cidades em Judá que ainda estavam de pé. Laques e Azeca eram as únicas cidades fortificadas que ainda restavam em Judá. O Eterno entregou uma mensagem a Jeremias depois que o rei Zedequias fez acordo com o povo de Jerusalém para decretar a libertação dos escravos hebreus, homens e mulheres. A aliança estipulava que ninguém em Judá podia ter um patrício judeu como escravo. Todos os líderes e cidadãos que haviam assinado o acordo libertaram seus escravos, homens e mulheres. Mas pouco tempo depois, se arrependeram do acordo, violaram a promessa e forçaram os antigos escravos a trabalhar para eles outra vez. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. O Eterno, o Deus de Israel, diz: fiz uma aliança com seus antepassados quando os libertei da escravidão no Egito. Na época deixei bem claro: ao final de cada 7 anos, cada um de vocês libertará qualquer patrício hebreu que teve de se vender como escravo a vocês. Depois de ele servir 6 anos, libertem-no. Mas seus antepassados me ignoraram. E agora, o que vocês fizeram? Primeiro admitiram o que era certo e fizeram o correto, decretando a liberdade para seus irmãos e irmãs, e tornaram isso oficial num acordo solene no meu templo. Mas depois deram meia volta e quebraram a palavra, zombando de mim e do acordo, e escravizaram de novo aqueles a quem haviam libertado. Vocês os obrigaram à escravidão outra vez. Portanto, aqui está o que eu, o Eterno, tenho a dizer. Vocês não me obedeceram e não libertaram seus irmãos e irmãs. Ouçam o que vou fazer. Vou libertar vocês, para que sejam mortos em guerra, ou por doença, ou por fome. Vou fazer de vocês um espetáculo de horror. Os povos de todo o mundo vão olhar para vocês e se arrepiar. Todos os que violaram minha aliança, que não fizeram o que foi prometido solenemente na cerimônia em que cortaram o boi pela metade. Todos os que naquele dia passaram entre as metades do boi, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e o restante do povo.
estou entregando aos inimigos que estão atrás deles para matá-los. Seus cadáveres serão carniça para os abutres e para os cachorros sem dono. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e os oficiais do seu palácio, também vou entregá-los aos inimigos que estão atrás deles para matá-los. O exército do rei da Babilônia se retraiu por um período, mas não será por muito tempo, pois vou emitir ordens que irão trazê-los de volta para esta cidade. Eles atacarão, tomarão a cidade e a deixarão arrasada e incendiada. As cidades vizinhas de Judá não terão melhor fim. Eu as tornarei cidades fantasma, inabitáveis e inóspitas. É o decreto do Eterno. Jeremias, capítulo 35. Mensagem que Jeremias recebeu do Eterno 10 anos antes, durante o tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá e visite a comunidade dos Recabitas. Convide-os a se encontrar com você numa das salas do templo do Eterno e sirva vinho a eles. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, com todos os seus irmãos e filhos, ou seja, toda a comunidade dos Recabitas, e os trouxe para o templo do Eterno. Levei-os à sala de reuniões de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Essa sala ficava próxima da sala de reuniões dos oficiais do templo e acima da sala de Maazéias, filho de Salum, que era o encarregado dos negócios do templo. Então coloquei taças e jarras de vinho diante dos Recabitas e disse: saúde, bebam à vontade. Mas eles recusaram. Nós não bebemos vinho. Nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Nunca. Nem construam casas, nem se estabeleçam. Não cultivem a terra, nem plantem jardins, nem videiras. Não comprem propriedades. Vivam em tendas como nômades, para que vivam bem e prosperem. E é o que temos feito. Obedecemos a tudo que Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou. Nós e nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas nunca bebemos vinho, não construímos casas, não temos vinhas nem campos, nem jardins. Vivemos em tendas como nômades. Temos seguido à risca tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu nossa terra, dissemos: vamos para Jerusalém, a fim de sair do caminho dos exércitos dos caldeus e dos arameus. Vamos achar um lugar seguro para nós. É por isso que estamos vivendo em Jerusalém agora. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno: o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, quer que você vá e diga ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém: por que vocês não aprendem a lição e não fazem o que eu digo? É o decreto do Eterno. As ordens de Jonadab, filho de Recabe, dadas a seus filhos, são cumpridas ao pé da letra. Ele ordenou que não bebessem vinho, e eles não tocam numa gota de vinho até hoje. Eles honraram e obedeceram a ordem de seu antepassado. Mas olhem para vocês. Eu fiz de tudo para ter sua atenção, e vocês me ignoraram. Enviei profeta após profeta, todos eles meus servos, para pregar a vocês, desde manhã até tarde da noite, convidando-os a mudar de vida, a romper radicalmente com seu passado de pecado, a se corrigir e a não cair diante de qualquer deus ou ídolo que desce a montanha, a serem fiéis nesta terra que dei aos seus antepassados, e assim se estabelecerem nela. E o que recebo de vocês? Ouvidos surdos. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem ao pé da letra o que o seu antepassado ordenou, mas este povo me ignora. Portanto, isto é o que vai acontecer. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz: farei descer a calamidade sobre a cabeça do povo de Judá e de Jerusalém,
a mesma calamidade da qual adverti vocês, porque vocês se fizeram de surdos quando falei, viraram-me as costas quando chamei. Então, voltando-se à comunidade dos Recabitas, Jeremias disse: Isto é o que o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz a vocês. Já que vocês fizeram o que o seu antepassado Jonadab disse, obedeceram às ordens dele e puseram em prática suas instruções, recebam esta mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, Deus de Israel. Sempre haverá um descendente de Jonadab, filho de Recabe, no meu serviço. Sempre. Jeremias, capítulo 36. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno. Pegue um rolo e escreva tudo o que eu disse com respeito a Israel e a Judá e a todas as nações, desde o tempo em que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias, até o dia de hoje. Talvez a comunidade de Judá finalmente perceba, finalmente entenda a catástrofe que preparei, e assim, dê as costas à vida de pecado que levam, e deixe que eu perdoe sua perversidade e seu pecado. Assim Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias. Jeremias ditou e Baruque escreveu num rolo tudo o que o Eterno tinha dito. Então Jeremias disse a Baruque: Estou na lista negra. Não posso entrar no templo do Eterno. Por isso você vai ter de entrar lá no meu lugar. Vá ao templo e leia tudo o que ditei a você. Espere por um dia de jejum, quando todos estão lá, e faça de tudo para que todos os que vêm das vilas de Judá ouçam você. Talvez eles comecem a orar e o Eterno ouça suas orações. Talvez eles se arrependam de suas maldades. Isso sem dúvida é coisa séria. O Eterno já os fez saber quanto está irado. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias mandou. No templo do Eterno, leu a mensagem escrita no rolo. Isso aconteceu em dezembro, no 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando todo o povo de Jerusalém e todos os habitantes das vilas de Judá estavam em Jerusalém jejuando para o Eterno. Baruque levou o rolo ao templo e leu para o público as palavras de Jeremias. Ele fez a leitura na sala de reuniões de Gemarias, filho de Safã, o secretário real, que ficava no pátio superior, perto da porta nova do templo. Todos os presentes puderam ouvi-lo. No momento em que ouviu o que estava sendo lido, a mensagem do Eterno, Micaías, filho de Gemarias, correu ao palácio e foi à sala do secretário de Estado, onde estavam reunidos os oficiais do governo, o secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, todos os outros oficiais do governo. Micaías relatou aos oficiais o que tinha ouvido Baruque ler. Imediatamente enviaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cushi, a Baruque, com a seguinte ordem: Pegue o rolo que você leu diante do povo e traga-o aqui. Assim Baruque foi e levou o rolo com ele. Os oficiais disseram: Sente-se, leia o rolo para nós. E Baruque leu. Quando acabaram de ouvir a leitura, ficaram indignados, discutiram a respeito e chegaram à seguinte conclusão: Temos de contar ao rei. Eles perguntaram a Baruque: Diga-nos, como foi que você chegou a escrever tudo isso? Foi Jeremias que ditou para você? Baruque disse: Foi isso mesmo. Cada palavra saiu diretamente da boca de Jeremias, e eu escrevi tudo, palavra por palavra. Os oficiais do governo disseram a Baruque: Você precisa sair daqui. Vá e se esconda. Você e também Jeremias. Não deixe ninguém saber onde vocês estão. Os oficiais foram ao pátio do palácio relatar o fato ao rei
e guardaram o rolo em segurança na sala de Elisama, o secretário de Estado. O rei mandou Jeude buscar o rolo, e ele o trouxe da sala do secretário Elisama. Então Jeude leu o rolo para o rei e os oficiais que estavam a serviço do rei. Era dezembro. O rei estava sentado nos aposentos de inverno, perto do fogo. A cada 3 ou 4 colunas lidas por Jeude, o rei cortava aquele pedaço com uma pequena faca e o jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que todo o rolo foi queimado no braseiro. Nem o rei, nem nenhum de seus oficiais mostraram 1 grama de peso na consciência ao ouvir a leitura das mensagens. Eunatã, Delaías e Gemarias tentaram convencer o rei a não queimar o rolo, mas ele deu de ombros e simplesmente continuou a queimá-lo. Em seguida ordenou que o príncipe Jerameel, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdiel, fossem prender o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. Mas o Eterno os havia escondido. Depois que o rei terminou de queimar o rolo em que Baruque escrevera as palavras de Jeremias, o profeta recebeu esta mensagem do Eterno: pegue outro rolo e comece tudo de novo. Escreva tudo o que estava naquele primeiro rolo que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E envie esta mensagem pessoal a Jeoaquim, rei de Judá. O Eterno diz que você teve a coragem de queimar aquele rolo e a ousadia de dizer: que tolice é essa escrita neste rolo que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e matará tudo e todos nela. Bem, você quer saber o que o Eterno diz sobre Jeoaquim, rei de Judá? É isto: nenhum descendente seu vai governar no trono de Davi. Seu cadáver será jogado na rua e deixado ali, insepulto, exposto ao sol quente e à noite fria. Vou castigar você, seus filhos e os oficiais do seu governo por sua perversidade descarada. Vou fazer cair sobre eles e sobre todos em Jerusalém a calamidade do dia do juízo, de que os adverti e que eles ignoraram. Assim Jeremias trouxe outro rolo e o entregou a Baruque, filho de Nerias, seu secretário. Jeremias ditou e ele escreveu tudo o que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. Mas nessa versão houve também vários acréscimos. Jeremias, capítulo 37. O rei Zedequias, filho de Josias, rei fantoche colocado no trono por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na terra de Judá, era agora rei no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus oficiais, nem o próprio povo deram importância à mensagem do Eterno, comunicada pelo profeta Jeremias. No entanto, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, dizendo: ore por nós, ore muito ao Senhor, o Eterno. Jeremias ainda circulava livremente entre o povo de Jerusalém naqueles dias. Isso foi antes dele ter sido preso. O exército do faraó estava a caminho vindo do Egito. Os caldeus que lutavam contra Jerusalém, quando ouviram que os egípcios estavam se aproximando, bateram em retirada. Então o profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno: eu, o Deus de Israel, quero dar esta mensagem ao rei de Judá, que acabou de enviar você a mim para descobrir o que fazer. Diga a ele: preste atenção. O exército do faraó que está a caminho para ajudar você não manterá o acordo. Assim que chegarem aqui, vão dar meia volta e retornar ao Egito. Então os babilônios virão, retomarão o ataque e conquistarão esta cidade, deixando-a arrasada e incendiada. Eu, o Eterno, estou dizendo a vocês que não se enganem, dizendo uns aos outros: os babilônios vão se retirar em alguns dias, pois digo que eles não estão indo embora.
Mesmo que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus, e só restasse uns poucos soldados feridos em suas tendas, os feridos terminariam a tarefa, arrasando e incendiando a cidade. Quando o exército dos caldeus bateu em retirada de Jerusalém, Jeremias deixou a cidade e foi ao território de Benjamim cuidar de negócios particulares. Quando chegou à porta de Benjamim, o oficial da guarda, Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, fez o profeta Jeremias parar e o acusou. Você está desertando para o lado dos caldeus? Jeremias protestou. Não é verdade. Não me passaria pela cabeça desertar para o lado dos caldeus. Mas Jerias nem o escutou. Prendeu-o e o levou às autoridades que estavam furiosas com o profeta. Eles o chicotearam e o jogaram na prisão na casa de Jonatas, secretário de Estado. A casa dele foi usada como cárcere. Assim, Jeremias foi obrigado a entrar numa cela subterrânea, uma cisterna que havia sido transformada em masmorra, e ficou ali muito tempo. Mais tarde, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias. O rei o questionou em particular. Você tem uma mensagem do Eterno? Jeremias disse: Tenho. Você vai ser entregue ao rei da Babilônia. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: Você pode me dizer por que me atirou na prisão? Que crime cometi contra você ou contra seus oficiais ou contra seu povo? Diga-me também, o que aconteceu com seus profetas que pregavam todos aqueles sermões dizendo que o rei da Babilônia jamais atacaria você ou esta terra? Preste atenção, por favor, meu senhor, meu rei. Não me mande de novo para aquela masmorra na casa do secretário Jonatas. Vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse enviado para o pátio da guarda do palácio. Ali, da padaria, ele recebia um pão todos os dias, até que todo o pão da cidade tivesse acabado. E foi ali que Jeremias ficou, no pátio da guarda do palácio. Jeremias, capítulo 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Esta é a mensagem do Eterno. Todos os que permanecerem nesta cidade morrerão. Serão mortos, ou morrerão de fome, ou ficarão doentes e morrerão. Mas os que se entregarem aos babilônios se salvarão e viverão. E a palavra garantida do Eterno é: esta cidade está destinada à queda diante do exército do rei da Babilônia. Ele a tomará. Esses oficiais foram pedir ao rei: Por favor, mate esse homem. Ele precisa sair de cena, porque está acabando com a determinação dos soldados que ainda estão na cidade, como também do próprio povo, espalhando essas ideias. Esse homem não quer o bem deste povo. Ele está tentando nos arruinar. O rei Zedequias cedeu. Se vocês acham que é melhor, então vão lá e resolvam o caso à sua maneira. Não posso segurar vocês. Assim eles pegaram Jeremias e o puseram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda do palácio. Eles o baixaram com cordas. Não havia água na cisterna, só lama, e Jeremias afundou na lama. Ebed-Meleque, um etíope, oficial da corte no palácio real, ouviu que haviam posto Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava num julgamento na porta de Benjamim, Ebed-Meleque correu ao palácio do rei e disse: Meu senhor, ó rei, esses homens estão cometendo um grande crime, jogando o profeta Jeremias na cisterna e deixando-o ali para morrer de fome. Ele está quase morto e não há uma migalha de pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: Leve 3 homens com você e tire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra.
Ebed-Meleque, com a ajuda de 3 homens, foi ao guarda-roupa do palácio, pegou alguns trapos, amarrou-os e fez uma corda, que foi baixada até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias no fundo: Prenda a corda de pano debaixo dos braços! Jeremias fez o que disseram. Assim eles puxaram e tiraram Jeremias da cisterna com a corda, mas ele continuava confinado no pátio da guarda do palácio. Mais tarde, o rei Zedequias mandou que buscassem o profeta Jeremias e o levassem à terceira entrada do templo de Deus. O rei disse a Jeremias: Vou perguntar uma coisa. Não esconda nada de mim. Jeremias disse: Se eu dissesse toda a verdade, você me mataria. Mas também não importa o que eu disser. Você não vai dar atenção mesmo. Zedequias jurou a Jeremias ali mesmo, mas em segredo: Tão certo como o Eterno vive, o Deus que nos dá a vida, não vou matá-lo nem entregá-lo aos homens que querem vê-lo morto. Assim Jeremias disse a Zedequias: Esta é a mensagem do Eterno, do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Se você se entregar aos generais do rei da Babilônia, salvará sua vida, esta cidade não será queimada e sua família viverá. Mas se você não se entregar aos generais babilônicos, esta cidade acabará nas mãos dos caldeus e eles vão incendiá-la. E não pense nem por um minuto que existe alguma saída para você. O rei Zedequias disse a Jeremias: Mas tenho medo dos judeus que já desertaram para o lado dos babilônios. Se eles me pegarem, vão me torturar. Jeremias garantiu: Ninguém vai apanhar você. Por favor, ouça a voz do Eterno. Estou dizendo isso para seu bem, para que você viva. Mas se você não se entregar, ouça o que o Eterno me mostrou que vai acontecer. Pense nisto. Todas as mulheres que ainda restaram no palácio do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas sairão dizendo: Eles mentiram para você e o entregaram. Esses que se dizem seus amigos, e agora você está atolado, preso na lama até os joelhos, e seus amigos, onde estão agora? Eles tomarão todas as suas mulheres e filhos e os entregarão aos caldeus. E não pense que você vai escapar. O rei da Babilônia vai prender você e então arrasar e queimar a cidade. Zedequias disse a Jeremias: Não deixe ninguém saber desta conversa se tem amor à pele. Se os oficiais do governo souberem que eu conversei com você, podem vir aqui e dizer: Diga-nos o que ocorreu entre você e o rei, o que foi que ele disse e o que foi que você disse a ele. Se não esconder nada, não iremos matá-lo. Se isso acontecer, diga a eles: Apresentei minha causa ao rei para que ele não me mandasse de volta à masmorra de Jonatas para morrer ali. E foi exatamente o que aconteceu. Os oficiais cercaram Jeremias e começaram a fazer perguntas. Ele respondeu conforme o rei havia instruído. Assim pararam de interrogá-lo. Ninguém tinha ouvido nada da conversa. Jeremias viveu no pátio da guarda do palácio até o dia em que Jerusalém foi capturada. Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército e sitiou Jerusalém. No 11º ano do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles abriram uma brecha nos muros da cidade. Todos os oficiais do rei da Babilônia se reuniram em conselho na porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos altos oficiais, Nergal-Sarezer, outro oficial, todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e os soldados restantes viram aquilo, correram para salvar a vida. Fugiram de noite por um caminho no jardim do rei,
atravessaram a porta entre as duas muralhas e se dirigiram para o deserto na direção do Vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu e capturou Zedequias no deserto de Jericó. Eles o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na região de Ramate. Nabucodonosor decidiu o destino dele. O rei da Babilônia matou todos os filhos de Zedequias em Ribla, diante dele, e depois executou todos os nobres de Judá. Depois que Zedequias viu essa matança, Nabucodonosor o cegou, acorrentou-o e o levou para a Babilônia. Nesse meio tempo, os babilônios queimaram o palácio real, o templo e todas as casas da cidade. Também puseram abaixo os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, reuniu todos os que haviam restado na cidade, com os que haviam se entregado, e os levou para o exílio na Babilônia. Ele não se incomodou em levar os poucos pobres que não tinham nada. Ele os deixou na terra de Judá para ganhar seu sustento como pudessem, nas vinhas e nos campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã, chefe de sua guarda pessoal, ordens especiais acerca de Jeremias. Cuide bem dele. Veja que nada de mal lhe aconteça e dê a ele tudo o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, e Nebuzasban, Nergal-Sarezer e os mais altos oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias, levando-o do pátio da guarda real e deixando-o aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a fim de que fosse levado para casa. E permitiram que ele morasse com o povo. Antes disso, enquanto Jeremias ainda estava sob custódia no pátio da guarda real, a mensagem do Eterno veio a ele. Vai e fale com Ebed-Meleque, o etíope. Diga a ele o que diz o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Ouça com muita atenção. Vou fazer a esta cidade exatamente o que eu disse. E isso é má notícia, não uma boa notícia. Quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas vou libertar você no dia do juízo. Você não será entregue aos homens que com razão tanto teme. Sim, eu vou salvá-lo, e você não será morto. Sairá de lá são e salvo, porque confiou em mim. É o decreto do Eterno. Jeremias, capítulo 40. Mensagem do Eterno a Jeremias depois que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, o libertou em Ramá. Quando Nebuzaradã veio a ele, Jeremias estava acorrentado, como os outros cativos de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O chefe da guarda pessoal separou Jeremias e disse: Foi o Eterno, seu Deus, que anunciou a destruição deste lugar. Ele fez o que tinha avisado que faria, porque todos vocês pecaram contra o Eterno e não quiseram fazer o que ele mandou. Agora todos vocês estão sofrendo as consequências. Mas hoje, Jeremias, estou libertando você. Estou tirando as correntes das suas mãos. Se você quiser vir para a Babilônia comigo, venha. Vou cuidar bem de você. Mas se não quiser, tudo bem também. Veja, toda a terra se abre diante de você. Faça o que quiser. Você pode morar onde quiser. Se quiser ficar em casa, volte e fale com Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. O rei da Babilônia designou Gedalias, governador das cidades de Judá. Fique com ele e com seu povo. Ou vá para onde quiser. A decisão é sua. O chefe da guarda pessoal do rei deu a ele comida para a jornada e um presente, e depois deixou que ele fosse. Jeremias foi falar com Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e decidiu morar ali com ele e com o povo que havia ficado na terra. Alguns oficiais e seus soldados que estavam escondidos nos campos souberam que o rei da Babilônia havia designado Gedalias, filho de Aicã,
governador da terra. Ele era responsável pelos homens, pelas mulheres e crianças e pelos mais pobres, que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia e vieram falar com ele em Mispá. Foram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, Jazanias, filho do Maacatita. Estavam acompanhados por seus homens. Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, prometeu a eles e a seus homens: vocês não têm o que temer dos oficiais caldeus. Fiquem aqui na terra. Sujeitem-se ao rei da Babilônia. Vocês vão ficar bem. Minha tarefa é ficar aqui em Mispá e ser intermediário do povo diante dos caldeus quando eles aparecerem. A tarefa de vocês é cuidar da terra, fazer vinho, colher os frutos do verão, espremer o azeite das azeitonas. Armazenem tudo em jarros de barro e estabeleçam-se nas cidades que vocês ocuparam. Os judeus que haviam fugido para Moabe, Amon, Edom e outros lugares ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado alguns sobreviventes em Judá e designado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador deles. Então todos começaram a voltar para Judá, de todos os lugares para onde haviam sido espalhados. Vieram a Judá e a Gedalias em Mispá, e foram trabalhar na colheita e no armazenamento de uma grande provisão de vinho e frutos de verão. Certo dia, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que tinham se escondido no interior, vieram conversar com Gedalias em Mispá. Disseram: você sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você, não sabe? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, chamou Gedalias em particular e disse: se quiser, posso matar Ismael, filho de Netanias. Ninguém precisa saber. Por que deixar que ele mate você e lance a terra na anarquia? Por que deixar que todos de quem você está cuidando sejam espalhados e que seja destruído o que sobrou de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso. Eu o proíbo. Você está espalhando boatos sobre Ismael.